que Deus em Cristo continue abençoando o nosso início de noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, o versículo 28, dando continuidade àquela reflexão. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, usando aquele método, né, em que a gente destaca uma palavra e a gente reflete, tendo como por base a palavra que faz parte do texto que a gente leu. Então, faz de conta que tu está com a Bíblia aí, né? Aí tu marcou a palavra todos. Nas outras reflexões, a gente focou muito a questão do convite, do vinde. E agora a gente queria que você atentasse para a questão do todos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, né? Então, quando a gente visualiza a palavra todos, o que é que a gente entende? É que o convite do Senhor Jesus Cristo, ele é para todos, né? Para todos aqueles e aquelas que estão se sentindo oprimidos por algum determinado tipo de situação, cansados, né? Sobrecarregados. Então, você focaliza assim, a palavra todos, né? Aí você entende que o convite de Jesus é para todos aqueles, indiscriminadamente, né? E a gente pensando assim, o que é que a gente vai ver? E a gente lembra, né? A gente tendo uma visão panorâmica do Novo Testamento e também do Velho Testamento, por que não dizer assim, né? Nós vamos estar vendo o quê? As pessoas mais improváveis sendo alvos da graça de Deus, né? Porque quando você vê Jesus fazendo o convite, vinde a mim, todos. Esse todo significa o quê? Que o convite de Cristo é um convite que não faz distinção de pessoas. E nessa brincadeira você vai estar vendo o que na Bíblia Sagrada, né? As pessoas mais improváveis sendo alvos da misericórdia e da graça de Deus. Vamos pensar em uma aqui. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Zaqueu, o publicano. Quem nunca ouviu aquele hino, né? Como Zaqueu, eu quero subir, né? Então, muitos já ouviram aquele louvor, mas ainda não atentaram para o texto sagrado do qual aquele louvor foi inspirado, né? Tendo como base aquele texto. Zaqueu, o publicano, ele foi alguém que, após ser alvo da graça de Deus, Jesus acabou sendo acusado. Alguns viram Jesus ali na companhia de Zaqueu e ficaram acusando Jesus. Como é que pode um negócio desse, né? Mas por que aquilo aconteceu, né? É porque quando a gente se aprofunda naquele contexto, a gente vai entender o seguinte: sempre que o Império Romano ele dominava uma determinada localidade, o que eles faziam? Eles destacavam pessoas para serem o quê? Coletores de impostos, né? E Zaqueu foi um dos tais que, quando o Império Romano chega e coloca o seu jugo sobre o povo judeu, Zaqueu foi um daqueles que foi destacado, né? Ele foi convocado para ser o quê? Ele foi tirado do seu local ali para ocupar a posição de cobrador de impostos. E do ponto de vista do judeu, naquele momento ali, o que seria Zaqueu, se a gente levar em consideração o fato de que o judeu ele estava debaixo do jugo romano? De que maneira Zaqueu era visto pelos seus compatriotas? Ele era visto como um tipo de traidor. E é legal que alguns comentaristas vão dizer, né, que o cobrador de impostos naquele momento ele era tido como um tipo de leproso. Socialmente falando, ele era como se fosse um tipo de leproso. As pessoas olhavam assim para ele: não, ele é um traidor da nossa pátria, né? Então foi por isso que quando Jesus se aproxima de Zaqueu no capítulo 19 de Lucas, né, as pessoas ficaram indignadas. Como é que pode, né? E trazendo uma aplicação prática para mim, para a tua vida. Porque as pessoas acharam que Zaqueu não era digno de ser alvo da misericórdia de Deus. E o que a gente leu no início? Vinde a mim todos. Mas muitas pessoas acharam que Zaqueu não era digno de ser alvo da misericórdia de Deus. De repente você pode estar passando por isso, trazendo uma aplicação prática, né? Você pode estar inserido em um contexto em que as pessoas acham que você não é merecedor e nem merecedora das misericórdias do Senhor nosso Deus. Mas mais importante do que a gente olhar para a crítica, é a gente olhar para o Cristo que abriu os braços para mim e para você, fazendo como Zaqueu, né? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que ele disse? A salvação chegou até a casa deste homem que abriu o seu coração para receber o Senhor Jesus Cristo, né? E quando a gente fala de todos que estáis cansados e sobrecarregados, aí a gente atenta para a palavra cansado e sobrecarregado, né? É oprimido, né? Uma das coisas que muitas vezes oprime uma pessoa, vamos pensar aqui, Lucas capítulo 18, versículo 35, Evangelho de Lucas capítulo 18, 35, vai falar a respeito de um cego. O cego Bartimeu, também que é muito conhecido na Bíblia Sagrada. Quem tem o costume de ler a Bíblia Sagrada, quem nunca ouviu uma pregação, né, falando a respeito do cego Bartimeu, que ao ouvir que Jesus ia se aproximando, começou a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. E no Evangelho de Lucas, capítulo 18, 35, nós vamos ver um exemplo de alguém que foi oprimido, né, de alguém que estava ali sobrecarregado no sentido de que ele já tinha muitos problemas, né, porque ele já era cego, não tinha amigos, não tinha muitos recursos, porque se ele tivesse amigo,
com certeza alguém pegaria ele pelo braço e levaria até Jesus, ao ouvir que ele estava querendo se aproximar de Cristo. Mas muito pelo contrário, ele foi oprimido por uma situação. Que situação foi aquela? A Bíblia diz que quando o cego ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi. E o que é que acontece? As pessoas incentivam ele, levam ele até Jesus? Não, muito pelo contrário. Ele passa a ser oprimido por uma situação. Situação qual? Pessoas tentando desencorajar ele. As pessoas diziam: cala a boca, cego, cala a boca, cego. Shhh, faça silêncio. Né? Então, Zaqueu foi alguém que foi oprimido. Em que sentido? Ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Se aproximar de Cristo e ser curado da sua cegueira. Mas em vez dele ouvir uma palavra que viesse a incentivá-lo, alguém que levasse até Jesus Cristo, o que foi que aconteceu? As pessoas tentaram desincentivar ele do seu propósito. Uma aplicação prática para mim e para a tua vida. Às vezes nós estamos também na condição daquele cego. Né? Não na condição de alguém que está carecendo de visão, literalmente falando. Mas no sentido de quê? Às vezes você está querendo se aproximar de Jesus Cristo por intermédio do quê? De um propósito. Vamos dar um exemplo aqui. O cego, quando ouviu que Jesus estava ali passando, ele entrou no propósito. Qual foi o propósito dele? Jesus pode me curar. Então eu vou começar a clamar. E quando ele começa a clamar, para tentar chamar a atenção de Jesus, as pessoas dizem: cale a boca, faça silêncio. E trazendo para mim, para a tua vida, de forma prática, às vezes tem um momento na nossa vida que às vezes a gente entra num propósito. Um propósito de buscar mais a Deus, estudar mais a Bíblia, se aprofundar mais no texto sagrado. E muitas vezes, em vez de a gente ouvir uma palavra de incentivo, vai dar certo, tu vai conseguir alcançar os teus objetivos. Muitas vezes que a gente escuta: pare por aí, não adianta. Agora, o mais interessante é que o cego aqui, Bartimeu, ele tinha duas opções. Qual era? Continuar clamando ou ouvir o quê? As palavras da multidão que estavam mandando ele calar a boca. E aí ele entendeu o quê? Que valia mais a pena continuar clamando do que ouvir as palavras de desencorajamento. E o que foi que aconteceu? Jesus Cristo mandou chamar ele. Né? Então, se você está nesse propósito, né? O meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, lê mais a Bíblia, orar mais, tentar se aproximar de Deus, e de repente estão vindo palavras de desencorajamento, tipo: não vale a pena, não adianta, é perda de tempo, né? Continue nesse propósito. Faça como o cego continuou a clamar, e o que é que aconteceu? Ele obteve um resultado. Qual foi o resultado? Jesus Cristo chamou ele e curou ele. Né? Então continue assim, continue buscando, né? Porque vale a pena. Ler Bíblia, buscar a Deus, são coisas que vão sempre trazer algum tipo de resultado. E se você continuar clamando como esse cego, do texto presente no capítulo 18, versículo 35 de Lucas, né? Mais cedo ou mais tarde, por mais que você escute palavras desencorajadoras, mais cedo ou mais tarde você vai escutar o quê? Né? Você vai escutar o Mestre te chamando, o Senhor Jesus Cristo. E por intermédio desse chamado, você vai ter uma experiência mais profunda com Deus, e você vai ver que valeu a pena continuar clamando e nesse propósito de buscar a Deus. Então, que Deus ele continue nos abençoando, nos concedendo uma semana cheia da misericórdia do Senhor nosso Deus. Amém.